Olá a todos, meu nome é Raquel, eu sou autista nível 1 de suporte e hoje eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico tardio dentro do mundo feminino, né, voltado aí para as mulheres. Bom, eu recebi meu diagnóstico aos 23 anos de idade e pra mim foi um alívio e muitas coisas da minha infância passaram a fazer sentido. Por exemplo, dentro do autismo nós temos um termo muito conhecido que é chamado masking. Basicamente é você realmente mascarar os seus gostos, as suas escolhas, as suas estereotipias e até mesmo ecolalias sem saber, né, que isso pertence ao espectro, porque isso muitas vezes é mal visto dentro de um grupo feminino. Eu lembro que quando eu era criança, na parte de socialização na escola, eu tinha muita dificuldade em me relacionar com as meninas da minha idade, porque elas gostavam de coisas que eu não gosto, sabe? E isso era muito complicado. Até eu ter a minha escolha de me relacionar com os meninos, que tinham ali a questão de não julgar e simplesmente só falar de coisas diversas. Então, desde a minha infância, realmente, eu sempre tive mais amigos meninos do que meninas, mesmo tendo muita dificuldade de me relacionar com os meninos. Basicamente, segundo as minhas pesquisas e anotações, ter mais amigos meninos do que meninas também é uma estratégia de camuflagem e isso também entra no masking. No meu caso, eu sempre tive muita dificuldade em me socializar com meninas. Nunca me senti julgada, né, ou pouco julgada, me comunicando com os meninos. E é assim até hoje. O assunto que eles retratavam sempre me atraiu muito mais, principalmente pelo meu hiperfoco, que são as coisas da Nintendo, as coisas do Mario Bros, Pokémon, inseto, enfim, falar sobre outras coisas da vida e não só maquiagem, coisas femininas que também nunca me atraíram, porque eu sempre tive o meu gosto de vestimenta, sabe? Eu sempre tive minhas questões e não necessariamente era o que estava sendo ali propagado na época, sabe? Eu lembro que muitas meninas na época gostavam de Crepúsculo, Revista Capricho e essas coisas. Eu me forcei muito a ler, a comprar essas revistas, me obriguei muito a escutar, por exemplo, Jonas Brothers, mas assim, o que aconteceu foi que tudo terminou em hiperfoco. Eu acabei escutando uma versão dos Jonas Brothers tocando Drive My Car dos Beatles e acabou que eu me aprofundei mais ainda nos Beatles, sabe? E enfim, isso é uma questão que deve ser debatida hoje em dia, né? Porque o diagnóstico tardio em mulheres se torna algo muito mais trabalhoso depois, principalmente para tratar essas questões do masking, né? Porque você fica ali todo o tempo tentando se enquadrar, mascarando o que você realmente gosta, o que você realmente quer conversar, quer falar, o que você realmente vive, e você tem que mascarar e socialmente ter que se enquadrar ali sabe, aquela coisa mundo cor-de-rosa, assim, sempre foi um problema muito grande pra mim. E aí isso acarretou muito nas questões de depressão, porque eu não me enquadrava realmente, enfim, eu não me sentia pertencente ali àquele grupo e era muito me desgastava muito, sabe? Ter que me forçar a socializar daquela forma, socialmente, assim, sabe? E eu era uma criança de 5, 6 anos. Então eu não tinha amigos desde essa época, porque eu não entendia essas diferenças. Eu lembro de uma questão de que na infância, como tinham essas questões de ser excluída do grupo, né? Na segunda série, eu lembro que começou a ser visto pelos professores essa questão de diferença entre os alunos. Então, eu era uma criança muito inteligente ali para as crianças da minha época, e como eu era muito mais quieta, muito mais reservada e prestava muita atenção nas aulas, em detalhes principalmente, eu sabia muito bem as respostas ali do que dar nos momentos certos. E a partir do momento que eu tomei coragem para dar a resposta certa em relação a isso, foi muito interessante, assim, né? Criou uma reviravolta, assim. Eu lembro que nessa escola que eu estudava tinha essa questão da exclusão, né? De ser excluída mesmo. E eu me relacionar com os meninos, e mesmo assim era muito complicado para mim. Eu tinha muita dificuldade e ansiedade mesmo. E eu lembro de uma vez que a professora, era aquela época de escola em que, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas é uma professora que dá várias matérias, né? Então ela dá aula de português, matemática, ciências, enfim. E eu lembro que ela levou um livro pra gente ler e trabalhar, fazer um trabalho em classe.
Eu vou procurar o nome desse livro, eu lembro da imagem, isso é uma outra questão também dentro do autismo, de lembrar das imagens de coisas bem antigas, como se fosse uma espécie de memória fotográfica, mas eu lembro da imagem, eu lembro do autor, que é do Max Lucado, eu vou pesquisar certinho, eu vou publicar aqui a imagem do livro. Mas eu lembro que era um livro que tratava sobre diferenças. Eram bonecos de madeira, e esses bonecos que tinham vida, um deles foi feito de forma diferente, assim, dos demais. E eu lembro que eu me senti muito bem representada naquele livro, porque eu vi que parecia a minha história, assim, sabe? Uma criança na segunda série, enfim, eu lembro da professora ter feito uma pergunta pra classe do... e o que o livro relata, né, principal. Eu lembro que as crianças deram várias respostas, né? Porque, sei lá, o menino é verde. Porque, sei lá, o menino é laranja. E não tinha nada a ver, até que eu tomei coragem, levantei minha mão e falei, o livro retrata sobre diferenças. O personagem é diferente dos demais e, enfim, o livro retrata como ele é acolhido, como é trabalhado as diferenças. Eu lembro que a sala naquele dia ficou um silêncio gigantesco. E todo mundo olhou pra mim com cara de susto, assim, espanto, porque eu não falava. E aquele dia eu tomei coragem pra falar, sabe? E eu falei a resposta correta. Isso aconteceu diversas vezes na minha vida, de pegar e sempre saber a resposta, mas não falar porque, sabe? Eu já sei, o que vai mudar eu ficar falando? Hoje em dia eu sei que isso muda muito, sabe? Mas eu lembro que naquele dia, depois que a sala ficou em silêncio, do tipo, meu Deus, a Raquel fala, e ela acertou a resposta, sabe? A professora só olhou pra mim e deu um sorriso do tipo, você já entendeu tudo, sabe? E eu era uma criança que estava na segunda série. E sempre teve essa questão, sabe? Minha vida escolar toda, porque o bullying sempre existiu, sabe? E eu fico às vezes pensando, e se eu já soubesse que isso é o autismo, sabe? Seria diferente? Com certeza seria diferente, mas aí eu não sei como que iriam me tratar. Então, no decorrer da minha vida, assim, eu soube lidar sozinha com essas questões. Eu aprendi sozinha a lidar com essas questões. Veja bem, que criança que em plena quinta série, na hora do intervalo, coloca seu fone de ouvido e vai escutar Alfa FM, gente, sabe? Então, é muito difícil, sabe? É muito difícil trabalhar com as diferenças, entende? Eu sempre, a vida toda escolar, eu sempre fui muito amiga da tia da cantina, da tia da merenda, do inspetor, e por aí vai, porque eram pessoas adultas que já tinham ali questões humanas estabelecidas, né, já feitas, já consolidadas, e eu não tinha que ficar ali atuando realmente, fingindo ser quem eu não sou, com autistas, com adolescentes que estão ali aprendendo a consolidar, a construir o seu caráter e por aí vai, sabe? É bem complicado, gente. Então, voltando, tem muito essa questão do masking, sim, em sociedade, e quando as mulheres, tanto que por estudos mesmo, a taxa de diagnóstico tardio em mulheres é mais alta, né, por conta dessas questões. É um alívio, sabe? É um alívio. Eu senti um alívio muito grande, assim, de me sentir representada e de ler outros relatos de mulheres autistas que tinham essa questão do masking, que hoje tratam também a depressão, que hoje tratam também a questão da síndrome do pânico ou da ansiedade generalizada. Porque carregaram a vida inteira essas questões mais burocráticas e que desgasta mesmo, é muito cansativo socializar. A partir do momento que você não pode ser quem você é. Hoje eu ainda tenho um pouco de receio, né, de... o que os outros vão pensar e etc. Mas, assim, é eu comigo mesma, sabe? Então, eu falar que eu sou assim porque eu sou autista, sabe? Eu tenho essas questões porque eu sou autista e eu tô muito bem com isso. É um problema só meu e é aquela coisa, assim, sabe? O problema é das outras pessoas que estão ali... Até mesmo elas podem estar se mascarando, sabe? Então, se você conhece alguém, alguma pessoa autista, principalmente mulher, né, que está aí dentro dessas questões, que você vê que às vezes parece que faz um esforço muito grande para socializar e você acha que ela talvez tenha algumas características pertencentes ali ao espectro, vale a pena conversar, ver se a pessoa tá bem e simplesmente respeitar, sabe? Ninguém gosta de tudo junto, sabe? As pessoas não gostam das mesmas coisas em conjunto completo, saca?
somos pessoas diferentes, não só no espectro, mas cada humano é um ser humano. Isso poderia ser tão óbvio, né? Mas infelizmente não é. E muitas crianças e adolescentes sofrem, que são autistas e não sabem. Então por isso ter o diagnóstico, ter a informação correta é muito importante. É isso. E pra finalizar, eu tô aqui com o meu cordãozinho novo. Cordão não, mas o crachá, assim, que é do Mundo Lita, acho que é assim, se tiver falado errado, desculpa. Com o meu hiperfoco, olha só, qual é o problema nisso? Nenhum. Mario Bros, gente. Espero ter ajudado um pouco com a minha história. E esse é mais um relato da vida do diagnóstico autista tardio. É isso, valeu e até mais.